Bom dia a todos vocês. Espero que o final de semana tenha sido ótimo e que a semana seja maravilhosa. Então, agora nós vamos começar aqui com a nossa aula de português. E nessa aula de português, agora eu vou começar, passar um tempo aqui, eu vou ler para vocês um poema, começar com um poema de um poeta que vocês conhecem. Então, eu vou trazer aqui, não são nomes desconhecidos, eu vou trazer poetas conhecidos de vocês. Mas conhecido não é só porque você leu uma poesia dele, um texto dele ou dela. É conhecido porque você conhece pessoalmente. Olha que bacana. Então, hoje eu vou trazer a poeta ou poetisa, né? A Marina Stael. E ela escreveu sobre uma certa Joaninha. Olha só. A Joaninha acordou, chamou sua vizinha e uma xicarazinha lhe pediu. A vizinha, sempre atenciosa, ofereceu a xícara verde, que caiu na rede. A rede leve caiu na baguete. A baguete gostosa caiu na gata manhosa. A gata manhosa ficou nervosa, toda enfeitada de baguete, e deu um fim nessa história. Muito legal, né? Então, na próxima aula de português eu trago para vocês um outro poema de um outro poeta. Então, vamos lá. O vocabulário. Vamos hoje estudar vocabulário. Mas antes, eu quero falar com você sobre a página 44. Olha só, livro 5, página 44. Esse livro traz para vocês uma história já conhecida sobre o Curupira. A gente sabe que o Curupira, ele não aceita o fato de homens caçarem animais por esporte. Gente, uma vida vale muito. Você vai matar, tirar uma vida por esporte? Não, né? E o Curupira não aceita isso. Ele luta em favor dos animais e da vida na floresta. Então, aqui o texto, ele traz uma narrativa de uma forma diferente. Não é bem daquela história que você conhece. Então, o que acontece? Eu quero que você leia esse texto e sublinhe todas as palavrinhas desconhecidas lá do vocabulário, para você ir aí melhorando seu vocabulário. E procure no dicionário. Mas eu vou querer que você faça isso com muita atenção e procure quem são as personagens dessa narrativa, que lugar que ocorre a história. Prestem atenção nesses detalhes. Mas eu vou deixar essa leitura somente com você. E aí, nós vamos lá para a página 50 do grupo 5 e vamos estudar um pouquinho do vocabulário. Então, vamos lá. Quero antes falar sobre isso daqui. Olha, é muito importante que a gente tenha um bom vocabulário. Se a gente tem um bom vocabulário, não vai faltar palavras na hora de escrever um texto, na hora de escrever uma poesia, não vai faltar palavras. A gente conversa com algumas pessoas e fala, nossa, quanta riqueza nas palavras, parece que tem as palavras certas para tudo. Na verdade, as palavras certas que a pessoa tem é porque ela foi acumulando durante os estudos, durante o dia a dia dela, ela nunca fugiu de palavras desconhecidas. Ela sempre buscou e procurou essas palavras. Então, olha só, feio. Eu posso falar, nossa, esse terreno está horrendo. Olha, o que está acontecendo? Você hoje está um pouquinho sisudo. Ah, que garoto sagaz. Ah,
por favor, quando terminar os seus estudos, não deixe o seu material espalhado ou não deixe o seu material espargido. Gente, e por aí vai. Várias palavras que vocês podem aprender palavras novas. E hoje nós vamos analisar isso, né? Por que a gente aprende sinônimos? Para enriquecer o nosso vocabulário. E por que a gente aprende antônimo? Às vezes eu não sei o que é sisudo, mas às vezes eu sei o antônimo, eu aprendo sisudo. Sisudo é o quê? É sério, né? Mas digamos que eu não soubesse, mas eu sei que sisudo é o contrário de sorridente, de alegre. Então, eu, sabendo o antônimo, também vou agregando conhecimento aqui para o meu arquivo de palavrinhas. Então, vamos lá. Lá na página 50, vou ler para vocês um poema, Criança se exibindo. Você sabe o que é exibir? Né? Criança se mostrando. Então, o antônimo de bonito é feio. O antônimo de vazio é cheio. O sinônimo de metade é meio. O contrário de foi é veio. Para mostrar que sei ler, eu leio. Olha que legal. Então, aqui, você só consegue, você está falando, escrevendo sobre significados, sinônimos e antônimos. E aí, com isso, por que criança se exibindo? Essa criança aqui no terceiro ano, ela sabe vários significados ou antônimos para uma mesma palavra. Então, ela está mostrando que ela sabe ler e ela sabe palavras diferentes. E isso é muito importante para você. Então, passa a fazer um exercício de fala, né, numa frase, você pega alguma palavra e fala, mas eu quero modificar essa frase. Eu vou escrevê-la com outra palavra sem que ela perca o sentido. Ou eu vou escrevê-la no antônimo. E isso você vai aumentando seu vocabulário. Outra dica que eu quero dar a você, assim, aprendi uma palavra nova. Por exemplo, lá no texto Curupira tem várias palavras novas. Encravada, aguçar, retrovisor, aldeia. Bom, essas palavras nem todas são tão novas para você, mas se alguma palavra for nova, você faça o seguinte: eu preciso usar essa palavra hoje umas 5 vezes, ou umas 3 ou 4 vezes no meu dia a dia. Então, você fica com aquela palavrinha lá na cabeça, martelando. E aí, quando você numa fala ou numa escrita, você vai, encaixa, dá um jeitinho de encaixar a sua palavrinha. Gente, eu prometo para você que fazendo isso, você não vai esquecer mais essa palavra. Então, vamos lá. Então, o misterioso Curupira, vamos lá voltar lá no texto Curupira, que você já leu nesse momento, mas eu quero ler para você as frases em que as palavras diferentes se encontram. Né? Mas você deve encontrar outras dessas que estão destacadas. Ó, a aldeia ficava encravada em uma mata fechada. Mas o que é encravada? A aldeia ficava lá no meio, enfiada na mata fechada. A lavoura, claro, agradecia a chuva. Ora, gente, o que agradecia a chuva? Plantação. O pajé, sentado no chão e tendo à sua frente um bando de crianças. Quer dizer, ele tinha um grupo de crianças, várias crianças reunidas ali. No meio da floresta foi feita uma clareira. O que é isso? Um lugar bem clarinho. O bosque está todo coberto, né? Ele diminui a luz no bosque por causa da altura das árvores, das plantas. E uma clareira ali, a luz solar consegue passar. Então, quer dizer, ficou bem clarinho. Mas como que você faz essa clareira, gente?
arranca as árvores, que aí a luz passa. Então, significa que no meio da floresta foi feita uma clareira, foi feito um desmatamento ali. Estava ali envolto em seus pensamentos quando um barulho diferente lhe chamou a atenção. Aguçou os ouvidos. Quer dizer, ele estava envolto, ele estava ali envolvido com seus pensamentos e de repente ouviu um barulhinho que aguçou, estimulou a sua atenção e ele passou a prestar atenção naquilo, ele foi estimulado. Agora, eu vou procurar uma dessas palavras no dicionário para eu te ensinar uma coisinha. Olha só, se você for olhar lá no dicionário, a palavra aguçar, o que significa? Olha só, tornar-se pontiagudo. 2, afiar, amolar. 3, fazer surgir ou intensificar-se, estimular. A curiosidade. 4, aumentar a capacidade sensorial de. Gente, digamos que eu peço a você para escrever o significado sinônimo da palavra aguçar. Aí você vai lá e escreve tudo isso. Bom, mas aquilo nem sensorial, às vezes você não sabe o que é sensorial. E aí você acha o dicionário um pouco confuso, porque aparece um monte de coisa que você nem sabe o que é. Mas olha só, lá no seu texto, ele fala assim, aguçou os ouvidos. Ouviu um barulho e aguçou os ouvidos. Bom, então você sabe que estimulou a curiosidade. Entre esses significados todos da palavra aguçar, ele não tornou seu ouvido pontiagudo, ele não afiou ou não amolou seu ouvido. Ele estimulou seu ouvido a escutar. Então, se eu tenho um texto e eu peço que você vá lá no dicionário e você procure o significado, você vai escrever lá no resultado aquilo que está contextualizado, o sinônimo da palavra conforme ela foi contextualizada. Então, aguçar, estimular o sentido. Então, você tem que encontrar lá no dicionário o significado aqui de acordo com o seu contexto. Não precisa copiar, sair copiando tudo isso, porque você não vai memorizar. Então, a gente vai estudando um pouquinho de cada vez. Tudo bem? Então, vamos lá, voltando para a página 51. Bom, então, gente, ser feliz é o mesmo que ser contente, e o sinônimo de rir pode ser sorrir, gargalhar. Contente também é antônimo de triste, é contrário de triste. Bom, olha só, aqui estão as palavras lá do texto Misterioso Curupira, e para a gente entender as palavras, a gente utiliza sinônimos. Mas você pode também utilizar os antônimos dessas palavras, porque às vezes, entendendo, além que vai agregar, você vai ali procurar por uma palavrinha diferente, mas aí você também começa, isso é o contrário de, então, você já sabe logo o significado. Essa é uma ótima maneira de enriquecermos nosso vocabulário, aprendendo novas palavras e os seus significados. Então, é isso que eu quero que você fique focado em novas palavras. Não fuja das novas palavras, por favor. Só assim que você vai se tornar um bom escritor e um bom falador. Então, vamos lá. Ligue as palavras aos sinônimos. Caminhar, andar, levar, e agora você vai procurar. Se você não souber, ao ler, não souber o que é, você procura no dicionário. Vamos lá na questão 2. Com base nas palavras do exercício anterior, reescreva o parágrafo a seguir, substituindo as palavras destacadas por sinônimo. Que parágrafo é esse? Olha, caminhou alguns passos e parou. Levava em uma das mãos um dos lampiões. Olhou à sua volta, ergueu a luz, tentando visualizar alguma coisa, mas nada podia ser visto.
nada além das grandes árvores em volta da pequena casa onde estavam os companheiros. Estava já pronto para retornar, quando uma voz veio da mata em frente. Então, reescreva utilizando sinônimos destas palavras em destaque. Lá na página 53, releia o trecho a seguir e responda as questões. Olha, ninguém pregou os olhos durante todo o tempo. A gente tem algumas expressões, são expressões populares, você não vai encontrar no dicionário. Mas pregou os olhos. Como que você faz para você identificar isso? Pregou os olhos, você tem que contextualizar. Ninguém pregou os olhos durante todo o tempo. O que é pregar os olhos? Imagina você passar uma cola nos olhos, eles vão ficar como? Fechadinho. E quando que você fica com o olho fechadinho? Dormindo. Então, ninguém pregou os olhos durante todo o tempo. Então, você tem que contextualizar. É outra forma. Nem sempre você vai precisar correr no dicionário para entender. Imagina, alguém está falando com você alguma coisa, surgiu uma palavrinha diferente, você não sabe ali, não dá tempo. Ou para aí um pouquinho que eu tenho que procurar aqui. Que isso? Não. Muitas vezes, você contextualizar, dependendo do contexto ou da frase que a pessoa está falando, do assunto que ela está falando, você vai saber mais ou menos o que significa aquela palavra. E aqui esse ninguém pregou os olhos, contextualizado. Por qual outra expressão o trecho destacado poderia ser substituído? Ninguém ficou atento, ou ninguém sonhou, ou ninguém fechou os olhos, ou ninguém vigiou. Não, tá? Então, qual é a palavra correta aí? Gente, a questão 5 não precisa fazer. Não precisa fazer. Complete o diagrama de letras com o antônimo das palavras destacadas. Pedi para o Vitor desligar a TV. Antônimo de desligar é ligar. Aí você faz, antes do almoço eu passo na sua casa. Então, que horas que você vai passar na casa? Laura chorou ao ver o filme. O contrário de chorar. Detesto café forte. Ao contrário, o antônimo de detesto. E aí você faz as demais. Bom, nos exercícios propostos, pinte as etiquetas a seguir usando a mesma cor para identificar cada par de palavras sinônimas. Então, feliz. Qual o par ou qual sinônimo de feliz entre todas essas palavras? Então, se você pintou feliz de vermelho, você vai pintar o sinônimo de vermelho. E assim vai. Aí, vamos lá, calmo. Qual o sinônimo de calmo? Vou pintar calmo de amarelo, sinônimo de amarelo. E depois você vai formar frases usando alguns sinônimos do exercício anterior. Gente, vamos formar 2 frases utilizando pelo menos quatro palavras em cada, né? Então, em cada frase você utiliza pelo menos 2 palavras. Total, 4 palavras que você vai utilizar em 2 frases. 2 vezes 2, 4. Então, vamos lá. Numerando os quadrinhos, faça a correspondência das palavras antônimo. Desce. Então, você vai encontrar aqui o antônimo. Longe, quente, bonito, contente, sobra, entra, sobe ou baixo. Então, o antônimo de desce é sobe, número 1. E assim, associe várias às outras palavrinhas. Voltamos no próximo vídeo. Olá, então continuamos aqui e hoje nós vamos analisar 2 letras, o R e o L. Mas esse R e esse L vai estar intercalado.
ele vai estar entre uma consoante e uma vogal. Então, eu quero que você preste atenção no som e na escrita. Quando o R e o L, ele se encontram ali junto com a consoante. Então, vamos lá. Olha só, se eu tenho a palavra pata e eu intercalo um R, ele vai ficar prata. Prata. Então, pata, prata. E a paca? A paca, se eu intercalo L, ele vai virar placa. Então, vamos estudar isso um pouquinho? Esse sonzinho, ó. Paca, placa. Vamos lá. Mais um texto para vocês. Olha só. O R e o L intrometidos. O R é intrometido de verdade. Do pato, ele faz prato. Do fio, ele faz frio. Do tem, ele faz trem. Da fita, ele faz frita. O L não fica atrás. Quer também se intrometer. Da paca, ele faz placa. Do puma, ele faz pluma. De siga, ele faz sigla. Do foco, ele faz floco. Então, gente, olha só, que intromissão, né? Esse é o R intercalando com uma consoante, ele junto com a consoante, olha como que ele muda. Prato, frio, tem, trem, fita, frita. E o L já também paca, placa, puma, pluma, sigla, sigla e foco, floco. Então, muda completamente o sentido da palavra, mas muda o som, muda a forma de escrever. Muda tanto, o som muda tanto que a gente, às vezes, não para nem para pensar que a paca é a placa sem o L, que a puma é a pluma sem o L, ou que o tem é o trem sem o R, né? Tanto que muda completamente o som e os sentidos são completamente diferentes. Então, olha só, vamos reler essas palavras, observando os sons e a localização da escrita. Ó, braço com R intercalado. Braço, travessa, dragão, cravo e prato. Agora vamos observar o som e a escrita do L. Onde que o L está? Blusa, crone, flor, pluma e bíblia. Então, está sempre depois de uma consoante. Então, agora, na página 58, vamos treinar a escrita, mas leia aí alto também para você ir treinando a sua escuta. Complete as palavras a seguir com R ou L. Blusa, placa, protetor, trator. E assim você completa as demais. Ó, completa. O Lzinho apareceu aí intercalado. Organize as sílabas e forme as frases. Tofli-a. O que você está? Aflito. E agora você pega, junta essas palavrinhas embaralhadas e forma uma palavra que realmente exista, hein? No exercício 3, da página 59, continue escrevendo palavras onde o R gosta de se intrometer, ou seja, onde o R vai aparecer juntinho com uma consoante. Olha, de banco ele faz branco. De faca ele faz. E aí você vai escrevendo. Agora você escreve palavras onde o L intrometido também quer aparecer. De fecha ele faz flecha. E de cima ele faz o quê? Escreva as demais. Bom, gente, vamos atenção no ditado. Eu vou falar algumas palavras
e você vai escrever no quadro correspondente. Quando for R intercalado, você vai escrever nesse quadro, desse lado. Quando for L intercalado, você escreve nessa coluna. Então, vamos lá. Plumagem. Plumagem. Prata. Prata. Planeta. Planeta. Trave. Trave. Bronze. Bronze. Praia. Praia. Bloco. Bloco. Trovão. Trovão. Grafite. Grafite. Conseguiu? Pausando, né? Então, vamos lá no exercício 5. Gente, João de Barro é um passarinho, aquele que faz essa casinha de barro, né? Onde ali ele tem os filhotes, e aí ele fecha a casinha, ele trabalha muito, é um labutador. Então, vamos lá. Ajude o João de Barro a encontrar o caminho de casa. Ele quer chegar aqui na casinha dele. Para isso, pinte somente as palavras com L intercalado e trace o caminho. Gente, a palavrinha com o L intercalado. Então, vamos lá. Emblema, limão, luz, flor, glicerina, bloco, laranja, leão, floresta e loja. Você somente vai usar o L intercalado, aquele que vem depois da consoante. E 6, assinale a alternativa em que há o R intercalado. Cadeira, tangerina, barata e truque. Onde que tem um Rzinho aí intercalado? Que vai aparecer depois de uma consoante, antes de uma vogal. No próximo exercício, copie todas as palavras do exercício anterior e separe-as em sílabas. Então, você vai Você vai copiar todas as palavras aqui desse exercício do João de Barro, emblema, limão, luz, flor, todas as palavras que aparecerem aqui. Vai copiar todas, copia, separa a sílaba, copia, separa a sílaba, tá? Todas as palavras. Independente de estar com o L intercalado ou não. Agora, vamos para o próximo exercício. Responda corretamente as questões a seguir, usando palavras que tenha R intercalado. Olha, contrário de forte, fraco. O numeral sucessor de 3 é... Qual o numeral que vem sucessor de 3? Todas essas respostas vai ter um R intercalado, hein? Fique atento a isso. Porque não coloca um sinônimo que não tenha R intercalado. Água boa para beber, ela deve ser uma água o quê? Você não vai escrever uma água pura, que não tem R intercalado. Mas uma água o quê? Que tem filtrada, tem um R intercalado. Aí você faça os próximos. Vou terminar a aula com essa imagem aqui e uma frase do nosso profeta, né? Ele foi conhecido como profeta Gentileza, ele é do interior de São Paulo, mas ele passou uma parte de sua vida lá no Rio de Janeiro. E aí no Rio de Janeiro ele saía para ele entregava flores às pessoas que encontrava e fazia algumas falas, né, com as pessoas,
falando sobre gentileza, sobre gratidão, sobre não viver focado no consumismo. Então, ele vendeu tudo que ele tinha, abriu mão de tudo que ele tinha e ele vivia assim. Ele não aceitava que dessem dinheiro a ele, de jeito nenhum. E aí ele escrevia algumas coisas e muitas eram assim tão verdadeiras que a gente deve adotar pra gente, que é gentileza gera gentileza. Então, seja gentil com alguém, com certeza essa pessoa que recebeu uma ação gentil sua, ela não vai querer sair lá na frente e maltratar o outro. Ela, sobre a ação dessa gentileza que ela recebeu, ela se sente agradecida e aí ela quer ser gentil ao próximo. Por exemplo, você está atravessando a rua. Aí vem o motorista e ele para você atravessar. Independente se você está na faixa de pedestre ou não, mas o certo é parar na faixa de pedestre. Isso é uma obrigação do motorista, mas né, muita gente recebe isso como uma gentileza, porque a maioria não para, né? Então aí você atravessa a rua, de repente você vê alguém com a dificuldade em subir uma calçada. Você, na mesma hora, sobre aquela ação de gratidão, de agradecido, você quer ajudar aquela pessoa a subir a calçada. E é assim, gentileza torna o outro mais gentil também. Então, pense nisso. Um beijo grande e seja gentil.